Pessoal, boa tarde a todos. Então aqui quem está falando é o professor Luiz Augusto e nós vamos apresentar os exercícios de hoje para que possa ficar mais claro, para que vocês possam resolvê-los. Tá? Alguns alunos nos procuraram via o chat do Classroom e solicitando que nós dessemos mais explicações a respeito do exercício de hoje. Tá joia? Então, vou passar aqui rapidamente, caso permaneçam em dúvida. Vocês podem usar o mural do Google Classroom para poder postar dúvidas de vocês, que nós vamos interagindo por lá. Tá joia? Então, na aula de hoje, o objetivo é que nós possamos aprender a interpretar o laudo de análise solo e, através dessa interpretação, saber qual o nível de fertilidade está o solo, tá? Que nós estamos avaliando. Então, aqui nós passamos as orientações que, para a interpretação da análise de solo, é necessária a classificação dos teores apresentados nessa. Tá? Então, para a classificação desses teores, nós disponibilizamos nos slides as tabelas de classificação. Tá? Um exemplo é essa tabela aqui, no caso do pH, então classifica em muito baixo, baixo, bom, alto e muito alto. Essa é a classificação, tá? No caso, a tabela do pH. E aí, para cada atributo do solo, então quando a gente fala cada elemento, elementos são os nutrientes. Então, quando a gente fala classificação do teor de cálcio, de magnésio, de potássio, né, de fósforo, de enxofre, e dos micronutrientes, boro, zinco, manganês, esses são elementos. E mais existe também a classificação dos atributos químicos, né? Como nós explicamos na aula passada, os atributos eles são calculados em cima dos valores que são encontrados dos nutrientes no laboratório. Então, os atributos são soma de base, saturação por base, nós temos saturação por alumínio, tá? Então, são atributos químicos. Então, o que nós pedimos para que vocês fizessem na aula de hoje? Nós disponibilizamos 5 laudos de análise de solo, que são de áreas lá da Fazenda Sobradinho, onde nós desenvolvemos alguns projetos com espécies florestais. E aí a orientação para vocês é que primeiro vocês classifiquem, né, os teores segundo as tabelas do capítulo 5 do livro Quinta Aproximação. Esse livro está em PDF e foi postado para vocês na aula da semana passada, para que vocês possam tê-lo, né, e consultar sempre que preciso. Classificar os teores dos elementos, né, dos nutrientes macro e micro e também dos atributos químicos para todos os itens que estão circundados em vermelho. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o exemplo que está circundado em vermelho é o pH em água, o fósforo em MELIC, o boro e o soma de bases. Tá? Então, é para fazer dos que estão circundados em vermelho. Nos exercícios que passamos para vocês, aí são outros atributos. Tá? E aí, após classificar os teores e atributos, fazer uma descrição da condição de fertilidade de cada solo, né, dizendo o nível de fertilidade. Então, vocês vão procurar dizer que o nível de potássio está bom, porém o nível de fósforo está baixo. Tá? Essa é a interpretação que vocês vão fazer, como se vocês estivessem explicando para um produtor qual o nível de fertilidade do solo dele. Então, vocês vão transcrever em palavras, né, a classificação que vocês vão fazer, olhando nas tabelas. Tá? Então, está aqui um exemplo. pH em água. Tá? Nós vamos lá na tabela que está no capítulo 5 do livro Quinta Aproximação, que é essa tabela aqui, ó, o quadro 5.1, classe de interpretação para acidez ativa do solo, pH. Tá? pH em água. Então, tá aqui, ó. Nós vamos utilizar, na tabela tem a classificação química e a classificação agronômica. Tá? Porque na classificação nós vamos utilizar a classificação agronômica. Então, no caso, o pH da análise do solo está aqui, 5,6. Eu vou lá na tabela, 5,6 está entre 5,5 e 6. Então, isso torna o que? A interpretação do pH do solo para este solo, pH em água, é bom, né?
Se fosse entre 6,1 e 7, seria um pH alto. Se fosse o pH maior que 7, muito alto. No caso do nosso solo é 5,6, então ele está classificado como bom. Ok? O outro atributo que nós vamos avaliar, o teor do elemento, é o fósforo. Tá? No caso do fósforo, está aqui fósforo Melic, que é a metodologia, 8,4 mg por decímetro cúbico. Tá? Importante nós prestarmos atenção para todos os laudos que nós postamos para vocês nos exercícios. Acima no canto esquerdo nós colocamos o teor de argila. Por quê? Para a classificação do teor de fósforo utilizando o Melic, nós precisamos saber o teor de argila desse solo. Tá? Então, nesse caso aqui, o teor de argila é 52% e o fósforo Melic é 8,4 mg por decímetro cúbico. Então, nós vamos na tabela de classificação do fósforo, tá? E aí nós vamos classificar. Então, teor de fósforo, teor de argila é 52%. Então, vem aqui, ó. Olhamos aqui nessa coluna, a argila 35 a 60%, tá? E aí eu vou fazer a interpretação utilizando essa linha aqui, ó. Ok? Tá? Teor de fósforo é 8,4, então tá aqui 8,1 a 12, né? 8,4, então dá classificação como médio, tá? Por que que o fósforo Melic nós consideramos o teor de argila na classificação e na disponibilidade desse elemento? Porque quanto maior o teor de argila, maior a adsorção ou a fixação do fósforo pela argila. Tá? Então, maior a dificuldade de disponibilidade dele. Tá? Então, quando é um solo que tem maior teor de areia, né, ou menor teor de argila, que ele tem mais areia, então ele disponibiliza o fósforo com mais facilidade, diferente do fósforo que tem maior teor de argila. Então, por isso, para o fósforo Melic, né, nós vamos utilizar o teor de argila e aí vamos fazer a interpretação considerando o teor de argila. Se no nosso exemplo o teor de argila do solo fosse 20%, aí nós olharíamos aqui embaixo, de 15 a 35, né, porque 20 está aqui, e aí eu vou olhar 8,4, seria muito baixo, seria baixo. Ok? Estaria aqui assim. Tá? Então, caminhando para a classificação, o outro atributo a ser classificado é a soma de bases. Lembrando que é a soma do potássio, do cálcio e do magnésio. Então, a análise já nos traz esse valor calculado, 4,19 centimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então, nós vamos lá no quadro 5.2, que é classe de interpretação de fertilidade do solo para matéria orgânica e o complexo de troca catiônica. Tá? Então, tem aqui ó, cálcio trocável, magnésio trocável, acidez trocável. Isso tudo vocês utilizarão na classificação desses atributos para os próximos exercícios. Tá? Então, no nosso caso, a soma de base é 4,19. Então, soma de base, centimol carga por decímetro cúbico. Nesse caso, é 4,19, está entre 3,61 e 6. Então, ele é considerado bom. Tá? O outro que é pedido para a gente classificar aqui no exemplo é o boro. Teor de boro nessa análise do solo, que é um micronutriente, é 0,18 mg por decímetro cúbico. Então, nós vamos lá no classe de interpretação da disponibilidade para micronutrientes. Então, boro disponível, né, 0,18, está entre 0,16 e 0,35. Então, por isso ele é baixo. Tá? Assim, nós fizemos a classificação desses teores e aí eles estão aqui. Tá? pH 5,6 bom, soma de base 4,19 centimol carga por decímetro cúbico é bom, teor de fósforo no solo 8,4 mg por decímetro cúbico médio e boro 0,18 mg por decímetro cúbico é baixo. Tá? Então vocês, nos exercícios que vocês vão fazer, vocês vão organizar a resposta dessa forma. Cada um dos elementos ou dos atributos químicos vocês vão organizar, tá? Colocar o valor e a classificação. E aí, por fim, vocês vão fazer uma descrição, né, como se vocês estivessem explicando para um produtor qual que é a condição de fertilidade do solo, né, que o produtor tem. Então, nesse caso aqui, né, o laudo apresenta valores bons para o pH e soma de bases, né, pH e soma de base bom,
enquanto para o macronutriente fósforo o teor é médio. Já o macronutriente boro está baixo. Tá? Então basta essa descrição, vocês não precisam entrar em recomendação, o que precisa ser feito, que isso nós vamos ver mais adiante na disciplina, basta fazer a classificação, ok? Tá? Então lembrando, né, fiquem livres para fazerem essa descrição da forma que acharem melhor. Então escrevam o texto, vocês estão livres para fazer essa descrição, ok? Então esse é o exemplo da aula de hoje, e aí nós postamos, são 4 exercícios, né? 4 laudos, e cada laudo vocês vão fazer essa classificação de cada um dos itens, para que vocês possam se familiarizar com essa classificação. Tá joia? Então, uma boa atividade aí para todos vocês, tá?